A estratégia de Key Account é algo que tem que estar conectado na estratégia da companhia e permear todos os níveis da organização. E por muitas vezes, às vezes a gente olha para cima, né, para essa estratégia e pensa assim, pô, tô sem apoio, né, preciso ter apoio, não tenho, precisava acontecer uma ação, né, no high level da companhia e não aconteceu. Traz para a gente um pouquinho como, né, ter essa estratégia conectada, né, no primeiro nível da empresa, você cascatear isso e fazer também com que esses primeiros níveis da empresa estejam engajados na operação. Porque aqui a gente está falando de conta-chave. Os clientes super importantes da empresa, que trazem margem, que trazem volume. Então, fala um pouquinho para a gente, por gentileza, disso. Uhum. Bom, legal, Sodré. Acho que o primeiro ponto, vamos pensar que a liderança, né, o senior level das empresas, eles têm uma agenda. Geralmente ela é a mais estratégica possível, ela está relacionada a custos, ela está relacionada à margem, ela está relacionada a faturamento, ela está relacionada ao valor da companhia no mercado, se for uma companhia de capital aberto, ela está relacionada ao reporte para fora, se for uma companhia multinacional, se for uma companhia nacional, às vezes companhia de dono está relacionada à agenda do dono, aquilo que ele acredita. Onde muitas das vezes eu acredito que o que a Caut, né, o principalmente o profissional, ele falha em conseguir trazer de fato a estrutura para olhar para ele. Ele acaba levando a agenda dele para essa pessoa. E isso não faz muito sentido. Porque esse C-level, eu não posso levar, por exemplo, um desafio operacional de um pedido que não foi entregue, de uma ação pontual que não foi feita, para o CEO e imaginar que ele vai parar a agenda dele e vai se mobilizar para que aquilo aconteça. Mas a partir do momento que eu mostrar para ele, que eu tangibilizar que, olha, nós temos aqui X% de crescimento disponível, nós temos esse volume de margem que eu posso conquistar, eu tenho este valor em market share que a gente pode alcançar. Quando eu começo a traduzir as minhas necessidades com base naquilo que faz sentido para ele, naturalmente eu começo a trazer a atenção desse time e começo a mobilizar as estruturas. Porque no final do dia, eu acho que conecta um pouco com a fala do Adriano, né, de dores ou ganhos, as pessoas fazem aquilo que é bom para elas, né? Então, assim, o CEO ele tem uma agenda própria. O CMO ele tem uma agenda própria, a estrutura tem uma agenda própria. Como que eu conecto a minha agenda de key account com a agenda dessa turma? Como que eu pego a estratégia da companhia e falo, olha, esse meu cliente aqui, ele está diretamente conectado com a estratégia e para que essa estratégia funcione, eu preciso que isso aconteça. Quando eu levo esse pacote para cima, desta forma, diretamente conectada, que a pessoa não vai ter que fazer a tradução, né? Ela não tem que enxergar o seu desafio, a sua necessidade e aplicar na realidade. Você já fez isso por ela, você já criou a conexão. As chances da autogestão passar a olhar para aquilo, começar a direcionar recursos, começar a fazer a diferença, e isso permear a organização como um todo, faz muito sentido. Eu acrescentaria só dois pontos rápidos. Quando isso ocorrer, é muito importante que se pense em quick wins, né? Então, vitórias rápidas, que isso estimula e faz com que a organização se mobilize. E um outro ponto importante é também dar os méritos, porque às vezes o que account ele tem um pouco desse problema, né? Ele vai lá, mobiliza, ele movimenta a estrutura para ele, e na hora que dá certo ele fala que a vitória é dele. Mas a vitória é do time, a vitória são das áreas de suporte, a vitória são das áreas que foram também mobilizadas para que aquilo acontecesse. Então, a partir do momento que isso é colocado em prática, acredito que o resultado começa a ocorrer, as vitórias começam a vir e a estrutura como um todo começa a olhar e falar: nossa, faz sentido aplicar recurso, tempo, dinheiro, pessoas para essa estratégia, porque ela começa a funcionar de fato. Super legal. Isso que você falou tem muito valor, né, Wilton? Essa dica é muito valiosa, né? Você tem que abrir espaço na agenda para falar do cliente. Se isso não acontecer, né, o C-Level vai continuar tendo a sua agenda própria, né, preocupado com a organização e tudo aquilo que permeia ela. Então, abrir a agenda para falar do cliente.